Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Anete, para quem ainda não me conhece, eu sou a diretora institucional da Pulse RH, porque a Pulse é uma consultoria de vanguarda, o futuro já chegou para nós. Nós somos uma equipe de consultores focados na área de RH, com conhecimentos multidisciplinares, complementares, e a nossa liderança é compartilhada. Então, a gente trabalha baseado na metodologia ágil, nos sistemas de squads, e somos 10 squads focados em cada subsistema do RH. Nosso diferencial é o foco no desenvolvimento humano. Somos uma empresa extremamente humanista, com vários consultores voltados e com várias formações nessa área. E aí a gente criou o Plantão RH para ajudar os profissionais da área a passarem de uma forma mais tranquila por esse momento tão difícil, né? Tão inusitado, inesperado que a gente está vivendo. Então, a nossa ideia é apoiar vocês, realmente, colocando à disposição para vocês tirarem todas as dúvidas, orientarem no que for preciso e também, claro, trocar experiências, né? Porque a gente tem muito que aprender com vocês também. Então, com certeza. Então, a gente idealizou também o Café do Plantão, que é o que está acontecendo hoje, para que vocês possam discutir com a gente, num fórum aberto, todas essas questões mais difíceis do momento. E com isso, refletindo juntos, com certeza a gente vai encontrar melhores saídas, né? Então, esse café ele vai acontecer toda sexta, com cada um dos nossos squads, a gente vai revezando os assuntos, e hoje o café será para abordarmos as principais dúvidas das questões trabalhistas, do home office, do papel do RH nesse momento de Covid, esse momento dessa pandemia, nesse momento tão inusitado. Então, a gente, no final, vai sortear um brinde muito especial, que é uma mentoria com a Silvia Espessotto, e um mascotinho da Pulse, que esse mascotinho, na realidade, a gente usa ele como uma dinâmica motivacional, que é muito interessante. Então, quem ganhar, depois a gente explica como funciona. Então, a gente agradece muito a presença de vocês. Ótimo evento para todos. E agora com vocês a Silvia, que é a nossa coordenadora do Squad de Performance e Saúde Emocional. Então, Silvia, com você. Obrigada, Anete. Bom dia, pessoal. Então, sou Silvia Espessotto, consultora da Pulse, parceira da Pulse, na verdade, né? Que a gente atua com parceria. E estamos aqui hoje nesse café da manhã. Dou as boas-vindas a todo mundo e bastante gente entrando, que bom. Contar um pouquinho da minha história, né? Eu fui executiva de RH durante muito tempo, mais de 30 anos, há 3 anos consultora, querendo compartilhar esse caminho que eu percorri. Então, agora atuando na Pulse, nesse squad de gestão de performance e saúde emocional, trazendo um pouco de conhecimento e aprendendo com todos vocês. Sejam bem-vindos e temos mais 2 pessoas coordenando esse nosso evento hoje. Carlos, bom dia. Regiane, bom dia. Bom dia. Bom dia. Se apresentem, por favor. As damas primeiro, por favor. Vamos lá, então. Eu sou Regiane Mendonça, atuo com recursos humanos há quase 20 anos, sou parceira da Pulse também. Sou especialista em administração de pessoas, em recrutamento e seleção e atuo de forma generalista na parte de RH. Estamos aqui hoje para ajudar um pouquinho, para compartilhar conhecimentos, trocarmos informações e o interesse principal é podermos nos ajudar. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, bom dia, pessoal. Meu nome é Carlos Prado, eu sou consultor da Pulse também, né? E nós pensamos esse webinar aqui para poder compartilhar com vocês um pouco das dúvidas, né, que surgem frequentemente para a gente nos grupos de WhatsApp, inclusive. E aí eu sugeri que nós fizéssemos essa roda de conversas, né, para que nós pudéssemos compartilhar um pouco da forma que nós pensamos, das soluções que nós podemos criar também. Para quem não me conhece, eu sou especialista em RH pela FIA e sou formado em matemática e hoje atuo também com People Analytics, que é a que é a análise de dados da área de RH. É isso. Muito bom, pessoal. Antes da gente entrar
nas nossas questões, nas nossas aflições, etc., eu tenho uns recadinhos para dar, tá? Tem uma questão logística aí que todo mundo precisa compartilhar comigo. Todo mundo que entra na live, por favor, acesse o chat, porque a Claudinha, dá um ok aí para todo mundo. Ó, isso. Claudinha, ela está coordenando quem entra, entrando em contato com todo mundo, até porque a Nete falou daquele brinde, e a Claudinha é a responsável por fazer esse sorteio no fim da live. Então, ela vai dar um númerozinho para todo mundo para concorrer ao sorteio. Então, durante nosso bate-papo, acessem a todo momento o chat para saber se vocês já estão ok aí com a Cláudia para concorrer aos nossos brindes, tá? Esse é o primeiro recado. Segundo recado, todo esse material depois, pessoal, vai ser editado e colocado no YouTube, na página da Pulse, tá? Para todo mundo ter acesso e para a gente poder tornar público essa experiência que a gente está compartilhando. Então, por favor, se alguém não quiser aparecer, enfim, por favor, fechem suas câmeras, que assim a gente entende que vocês não querem publicar a imagem no YouTube, tá? Assim a gente fica tranquilo com o direito de poder postar tudo isso lá para todo mundo ter acesso, ok? Eu vou lembrando os recadinhos aí ao longo do papo. A Nete e Rosana, por favor, me monitorem se eu precisar dar algum recado ou tiver uma nova informação, tá? Então, agora vamos para o nosso conteúdo de hoje. As nossas trocas aí de ideias e de experiências sobre o que esse período da Covid tem trazido para a gente. Antes da gente começar essa live, a Cláudia fez um levantamento das perguntas que a maioria das pessoas queriam trazer aqui para a gente, tá? Então, a gente já trabalhou com algumas questões para a gente poder ser mais rápido, mas nada impede que cada um de vocês coloquem no chat outras perguntas que a gente vai respondendo ao longo de todo o nosso papo. E importante, se a gente não conseguir responder alguma, porque o nosso tempo é restrito, vamos responder por e-mail. Ninguém vai ficar sem resposta, tá bom? Então, aguardem que a gente vai estar em contato sempre. Então, vou começar com as primeiras dúvidas que surgiram. O legal é que as dúvidas são muito parecidas e isso ajuda a gente a aprofundar um pouquinho mais o nosso papo de hoje. Então, vamos lá. As primeiras aqui é do grupo de home office, que a gente aprendeu a trabalhar relâmpago em home office, né? Esse foi o lado bom de toda essa crise que a gente está vivendo. E o Cleiton, do Santander, ele pergunta para a gente, pergunta não, ele coloca, quais são as dicas que a gente tem para um bom dia de home office, um home office produtivo? Eu peço para o Carlos, né, trazer algumas dicas e depois a gente comenta isso, por favor, Carlos. Tá bom, vamos lá. Bom, eu fiz um apanhado aqui, né, porque tem uma diferença muito grande que é home office e trabalhar de casa, né? E a gente estava acostumado a trabalhar de casa, né? Hoje eu vou ficar em casa, trabalho de casa. Mas o home office se tornou, a nossa residência se tornou o nosso escritório, né? Então, a primeira coisa tem que mudar essa mentalidade, né? E para home office tem algumas questões que são extremamente importantes. Então, a questão do meio, né? Ou seja, você ter silêncio, ter um espaço reservado, sem as crianças, né? Por mais que sejam agradáveis, mas em algum momento eles têm que ficar com as suas atividades também, né? Ou seja, a gente está compartilhando a família o mesmo espaço, né? Uma outra coisa importante, né, é definir prioridades, né? Ou seja, você ter uma rotina de trabalho, uma rotina de atividades para serem realizadas, então, de alguma forma, organizar isso, seja numa lista, seja numa agenda do Google, enfim. Então, ter as suas prioridades e também ter a sua disciplina de execução. E para isso tem uma técnica, né, de gestão do tempo que é muito importante, que também pode ser aplicada. Eu fiz um curso há um tempo atrás, até pela FIA, inclusive, Aprendendo a Aprender. E tem algumas técnicas que você pode utilizar para se concentrar na atividade, para não dispersar com outros assuntos, tirar o telefone fora algum tempo. Enfim, tem várias técnicas aí que são úteis para tornar o home office produtivo, né?
Em termos de ferramentas, tem o Trello, por exemplo, tem algumas gratuitas, né, que você pode utilizar também para administrar as suas atividades, as suas realizações no dia a dia. E eu queria falar de uma coisa importante também, né, que eu tenho visto, acompanhado, é que as jornadas em home office têm se estendido por muito tempo, né? Então, as pessoas ficam 10, 12, 14 horas trabalhando e isso vai gerar consequências desagradáveis no futuro. Então, acho que é importante também fazer pausas, né? Você ter na disciplina de horário, já definir de que horas a que horas vai trabalhar, né? Ter um hobby, uma leitura, um game, por exemplo, embora eu não jogo nada, mas um jogo que seja educativo, a própria companhia da família. Então, tem alguns recursos aí que são muito úteis também para tornar essa fase do trabalho menos desgastante e também preservar o equilíbrio emocional. Me delonguei muito. Excelente. Regiane, você queria falar alguma coisa sobre home office? Ok? Ok, maravilha. Mas a gente tem mais questão sobre home office. Depois a gente pode fechar todo esse pacote, né? Vamos lá. Agora a questão é do Salvatore, da Unimed de Campinas. Ele traz um problema que enfrentamos todo o tempo, que se tornou mais importante na nossa situação atual, né? Agora em confinamento. Como engajar os colaboradores e principalmente os líderes a realizarem treinamento à distância? É o que está ocorrendo muito nas empresas, né? Sim. O treinamento home office. Como engajar com esse compromisso de autodesenvolvimento, aprendendo a aprender, Carlos? Olha, na minha opinião, né, na minha opinião, o que engaja, né, é o propósito. Né? Então, desde sempre nós temos visto muito esse tema, né, antes muito da pandemia, inclusive, a gente via essa questão do engajamento como um fator extremamente importante. Né? Então, para engajar, você vai ter que reanimar, ressuscitar, reavivar os propósitos, né, da organização, da equipe, da empresa, da área. Né? Então, acho que o primeiro passo nesse aspecto é esse. E, por outro lado, assim, o fato de a gente tá enfrentando esse cenário atual, né, não quer dizer que as coisas mudaram. Né? Então, ficaram mais complexas, na verdade. Então, nós temos que continuar fazendo tudo que nós fazíamos antes, essa parte de autodesenvolvimento, treinamento, melhoria contínua, isso vai ter que continuar fazendo. Só que agora de uma forma muito mais restrita, mais confinada e com menos recursos de aprendizagem. Então, hoje o que nos resta, de fato, é o meio digital. Né? Então, buscar cursos, eu acho que as empresas geralmente têm seus PDIs, né? Então, ou seja, nada disso deveria parar. No meu ponto de vista, a parte de desenvolvimento tem que continuar, até mesmo porque a gente tem que estar preparado para o presente e para o futuro, porque nós não sabemos até quando vai esse confinamento, até quando vai se estender essa condição que nós estamos. Tem gente que está pensando que segunda-feira que vem muda tudo, né? Não acredito, e as notícias que eu li agora cedo não corroboram com isso, tá? Pelo menos o mês de maio inteiro a gente vai ficar nessa condição ainda. E ainda quando voltar, nós não vamos voltar ao que era no passado. Então, acho que o aprendizado nesse aspecto tem que ser constante e colocar na sua disciplina do home office também, separar 1 hora ou 2 por dia ou por semana, de acordo com a sua disponibilidade, para aprender. Acho que aprender é a palavra, aprender e reaprender é o que a Lucila fala, que é a nossa consultora, também da área de desenvolvimento organizacional. O verbo aprender tem que ser conjugado mais que nunca. Tá? E usar para engajar as pessoas o propósito. O RH tem um papel muito importante nesse momento, que é segurar essa bandeira do propósito e levar as pessoas adiante. É isso. E eu até coloco, né, que a questão do aprender a aprender e reaprender
é uma competência que agora vem para ficar. É o que diferencia o profissional, é o que vai começar a diferenciar as empresas. E, como o Carlos disse, é uma questão de propósito. Propósito gera cultura nas empresas. Então, se a gente quer que o gestor se engaje, que o colaborador se engaje, isso começa lá na nossa cultura organizacional. Como que a empresa incentiva essas pessoas a reaprenderem? Como em todo o sistema de desenvolvimento das pessoas, o aprender e reaprender surge constantemente na forma de recompensa e na forma de autoconhecimento para as pessoas começarem a fazer a sua autogestão. Então, gente, já falando um pouco de papel de RH nesses novos tempos, né, que agora são tendências que estão se acelerando, e vamos ver o lado positivo disso, é a gente fazer com que cada um entenda a sua responsabilidade e sua autogestão. E o home office é um prato cheio para a gente aprender a fazer isso. A gente está junto e separado. É aprender a relacionar melhor, com mais qualidade e aprender a fazer autogestão. Isso é importantíssimo. Eu só complementando aqui uma outra anotação que eu fiz, eu tenho visto que as reuniões matinais têm trazido bons resultados, tá? E eu tenho visto isso na família. Meu filho é consultor de uma empresa e eles fazem reuniões matinais, eles conseguem alinhar as pessoas, mas eles não falam só de questões profissionais, eles falam também de saúde emocional, né? Então, ou seja, o líder tem que ter uma empatia nesse momento para poder se aproximar da equipe, para ter a sensibilidade de entender como cada um está atravessando esse cenário, que ninguém estava acostumado com isso, né? Ou poucos estavam acostumados a home office. Então, tem o papel da liderança se preocupar com a saúde emocional, né? Tem até o Heitor aqui, que é o nosso especialista no assunto, que ele pode falar um pouquinho também sobre isso, mas é uma preocupação do líder, não é só com a atividade, com a produtividade. Acho que isso permanece, até porque as empresas dependem disso, né, para poder gerarem recursos, mas a questão da saúde emocional nesse momento tem que ser muito bem acompanhada e o gestor e o RH tem que estar muito próximos das equipes para poder perceber esses sintomas. Carlos. Outra competência que vai manter a nossa empregabilidade, seja numa empresa, seja como autônomo, e também veio para ficar. Eu interrompi alguém? Matheus. Não, você me permite fazer uma fala? Claro. O Carlos, meu nome é Matheus, também sou consultor parceiro da Pulse, e o Carlos deu o link aí, fez o gancho, né? Eu acho que a ferramenta, né, a questão dessa distância que a gente está tendo, não necessariamente precisa, essa distância física, não precisa ser um distanciamento emocional, relacional. Então, acho que o formato com o que podem ocorrer essas reuniões pode ser formatos que contemplem, né, algumas trocas no sentido de como você está se sentindo, fazer uma abertura, né, um esquenta, né, numa reunião com uma meditação, com uma troca de expectativas. Então, acredito que deste formato virtual também pode ser contemplado uma questão relacional, e isso vai tirar a frieza da ferramenta, né? Nós temos aí, dentro da estrutura da Pulse, a possibilidade de trabalhar com squads, né, em ações complementares, se complementando em uma ação. Então, a gente também contempla isso, né? Fazer uma reunião com mais envolvimento, com mais troca, para dar uma humanizada nesta coisa que é tecnológica, né? Que é necessária e está salvando a nossa vida aí nessas ferramentas virtuais. Acho que se complementar com isso, fica muito mais palatável, mais gostoso essas reuniões à distância. Obrigado. Obrigada, Matheus. Heitor, bom dia. Bom dia, Silvia. Olha, primeiro riquíssimo esses questionamentos de home office, porque realmente
Empresas que já usavam expandiram e empresas que não usavam passaram a usar muito rapidamente. Dessa pergunta inicial, que foi sobre a produtividade, que o Carlos trouxe, né, já um pouco, voltou um pouco nela, uma coisa que eu acho que é importante chamar a atenção de que para um home office se tornar produtivo, ou mais produtivo do que o trabalho normal, não precisa muito. Porque se você separar um lugarzinho para você, tem algumas organizações, como o Carlos falou, normalmente as reuniões de home office começam e terminam no horário. Então, marcou uma call das 10 às 10h30, a call começa às 10 e termina às 10h30. Porque provavelmente você marcou uma outra 10h30 às 11. Comparado ao presencial, isso é um ganho de produtividade imenso, porque você chegava no presencial, como tá? E aí, apertar a mão, dar abraço, dar beijo, etc, 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 que gastava, às vezes, um terço da reunião até chegar no tema, etc. Então, esse é um fator de ganho de produtividade instantâneo quando a pessoa se acostuma com o home office. E o segundo é o trânsito. As pessoas perdiam um tempo que agora elas estão podendo escolher, né? Se vão ficar em casa com a família, se vão trabalhar, mas é um tempo que era totalmente improdutivo. E quanto às interrupções, tem um terceiro ganho, porque antes você era interrompido, às vezes por alguém que vinha com uma emergência, com outra coisa, e agora você é interrompido pelo seu filho, pela sua mulher, que alguns podem achar mais agradável, inclusive mais gostoso poder ir tomar um cafezinho com o filho do que tomar um cafezinho ali no café da empresa. Então, eu acho que esse é um olhar que a gente pode falar um pouco, né, sobre produtividade, que o home office em si, as pessoas que tiverem esse olhar podem começar a ver, olha, já estou mais produtivo. E se a empresa olha para isso dessa forma, talvez ela possa também fomentar isso de novas formas, vendo o ganho que ela tem. E quanto à saúde emocional, e a gente fala, poxa, o gestor poderia, né, já abrir uma reunião perguntando como as pessoas estão. Mas, às vezes, como as pessoas estão, frustradas, decepcionadas, tensas, e dificilmente ela vai virar e falar assim, estou frustrado com esse trabalho. Então, o trabalho de saúde emocional, que eu sou super fã, né? Como chama? Carrego essa bandeira nas empresas, ele está num momento de inflexão. Claramente, gestores estão sendo desafiados a isso. Mas é importante dar um pouco de sustentação para esse gestor, porque a chance dele fazer besteira é muito grande. O emocional, ele tem características que o gestor foi treinado mais ou menos, foi treinado para ser gestor daquela área. E aí, peraí, agora eu tenho que desenvolver empatia, tá ligado a restrições emocionais e sustentar a emoção do outro. Não é uma coisa assim, vamos falar um pouco sobre as nossas emoções. Então, eu acho que esse é um alerta importante, não para dizer assim, o gestor não faça. Claro, conecte-se. Mas para a empresa saber que se ela der um amparo, se ela der um pouco de ferramenta para esse gestor nessa área, aí sim o gestor vai poder fazer isso com um pouco mais de estofo. E aí, eu pessoalmente, né, que vivi esse ambiente de empresa sem isso, e vi a transformação na minha performance quando eu consegui fazer isso, aí esse gestor decola, passa a ser amado pela equipe, aí tem todo um potencial que aflora. Mas não dá para só jogar ele na fogueira e falar assim, agora cria empatia aí com o seu time. Então, era só esses dois alertas. Deixa eu fazer um comentário adicional a isso. O importante é que ele também está em situação de igualdade com os demais, né? Então, agora nós nunca tivemos uma situação de igualdade como a atual, né? Então, ele também padece dos mesmos males que a sua equipe padece, né? Então, nós temos que pensar nisso, né? Porque ele é um gestor que ele tem superpoderes. Ele é um réis mortal como qualquer um de nós aqui nessa sala. Não, sem dúvida. E a gente está falando da saúde emocional e o quanto que ela impacta em tudo que a gente faz, né? Inclusive até no home office.
A gente pode achar que o home office tem 1000 ganhos, né? Como o próprio Heitor falou, de produtividade, etc. Mas se eu não estiver equilibrado emocionalmente, eu não vou ter esta percepção. Então, a mesma coisa na empresa, não adianta começar uma reunião sem entender como é que essas pessoas estão chegando, como é que você está chegando minimamente a entender, já que estamos todos vivendo a mesma problemática, muito importante para mim entender que você está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo, e aí a gente cria uma sinergia e começa uma reunião e começa qualquer coisa de um lugar onde eu não me sinto diferente de você, mas eu me sinto conectado com você. Isso faz com que tudo flua muito melhor. E realmente aí sim a gente aumenta a produtividade, a gente aumenta potenciais que ficam latentes e muitas vezes velados e escondidos pelas questões emocionais. Era isso que eu queria falar. Vamos lá, Silvia? Vamos lá. Olha, eu tenho que dar recadinho de novo, pessoal. Muita gente está entrando na live. Que bom, bem-vindos a quem entrou. Só lembrando, a gente vai ter um sorteio de brinde no final. E então todo mundo tem que acessar o chat, tem uns recadinhos lá para poder participar desse sorteio, desse brinde. E lembrando, depois essa live vai para o YouTube. Então, quem não quiser abrir imagem no YouTube para toda a população que quiser assistir a gente, fechem as câmeras, tá? Então, a gente está avisando para respeitar a exposição de cada um. Combinado? Entrem aí no chat que a Cláudia está conversando com vocês. Muito bom. Agora a gente vai mudar um pouco o assunto. A gente vai para as questões trabalhistas, que também estão em mudanças dinâmicas para adequar trabalho home office, trabalho em época de crise, a CLT já vinha mudando e mais uma vez, vem a crise, acelera esse processo de mudança. E eu vou convidar a Regiane para falar sobre isso. E, Regiane, temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. A pergunta da Amanda, que trabalha na Quatuccio, acho que é Quatuccio Advogados. Italiano. É italiano. Ela traz duas questões. Eu vou colocar a primeira e depois a outra, tá? Uhum. Vamos lá. O empregado pode se negar a trabalhar alegando risco à saúde por conta da pandemia, sendo que na empresa não há casos da doença e nem suspeitos? Essa é uma questão que entra fatores legais. Porque se a gente entra por um lado, nós temos a Lei 13.979, agora de fevereiro, que no artigo 3º fala que a falta do empregado por motivo de quarentena, de isolamento, ela é justificada. Então, se ele não for trabalhar, ele já tem uma justificativa legal, que ela é comparada ao artigo 131 da CLT. Entretanto, nós temos outras medidas que podem ser tomadas para prevenir o contágio, para evitar que o funcionário tenha que passar por isso. Então, já temos aí a medida provisória 936, que fala sobre suspensão do contrato de trabalho. Então, se a empresa percebe que tem algum funcionário que está receoso, que está com dificuldade, ela pode suspender o contrato de trabalho por esse período. Então, existem várias opções que a empresa pode tomar e não simplesmente colocar falta. A intenção do governo, ao criar essa lei, a criar essas medidas, foi proteger o empregado de questões de falta que pode atrapalhar, por exemplo, férias, e também ter certeza que ele está sendo olhado em relação à sua saúde. Então, a gente precisa sempre estar atento à legislação. Então, a minha dica é a Lei 13.979, no artigo 3º, que justifica a falta por questões de pandemia, isolamento, quarentena, mas também verificar a possibilidade de suspender o contrato seguindo a medida provisória 936. Regiane, aí a outra pergunta vai por aí.
esse período de contrato suspenso, ele é contado para os benefícios de INSS, aposentadoria ou para as verbas do 13º e outras que incorrem sobre esse período? Então, quando a gente fala de benefícios sociais, eles dependem da contribuição do INSS. Durante o período de suspensão do contrato, o pagamento está sendo realizado através do programa do auxílio emergencial. Esse programa de auxílio emergencial faz o pagamento utilizando recursos do seguro-desemprego. E durante esse período, não há recolhimento do INSS. Por não ter recolhimento do INSS, esse período não entra na contagem para aposentadoria e outros benefícios sociais. Por isso, a orientação é: quem teve o seu contrato suspenso, é fazer o pagamento da guia do INSS, da GPS, através do pagamento de autônomo. Aí ele não vai ter essa janela na sua contribuição. Além disso, quando a gente fala de questões de 13º e férias, quanto ao 13º, ele perde o AVO do mês que ele não teve pelo menos 15 dias trabalhados. Então, precisa considerar o dia que foi feito o início, né, da suspensão. Se naquele mês ele teve 15 dias trabalhados, ele vai ter direito àquele AVO do 13º. Se ele não teve 15 dias trabalhados no mês, ele não vai ter direito ao AVO daquele 13º. Então, como essa suspensão fala de 60 dias, é possível que o funcionário ele vá receber o seu 13º não na proporção de um inteiro, 12 dozeavos, mas ele vai receber na proporção de 10 dozeavos, se for considerado o período. Agora, quando a gente fala de férias traz um pouquinho de polêmica, porque a lei fala que você vai perder o período aquisitivo se você tiver uma suspensão de contrato superior a 180 dias. E não vai chegar a 180 dias essa suspensão. Ela vai ser de até 60 dias. E sendo menos de 180 dias, não perde o AVO. Então, se a gente for analisar a fundo o que diz a lei, teoricamente, ele não perde nada de férias, porque não vai chegar nesse período que perderia o período aquisitivo dele. Ok. Acho que está claro, gente. Agora, existem possibilidades também de adiantar férias para as pessoas, mesmo que não tenham um ano de trabalho, não é isso? Então, Sim, a medida provisória 927, ela traz inúmeras possibilidades. Adiantamento de férias, pode ser uma outra questão que algumas empresas não observaram, mas é possível fazer, é antecipar feriados. Então, você faz um acordo com o funcionário e você antecipa todos os feriados. Então, vamos supor, lá em novembro, em São Paulo, nós temos 3 feriados. Dia 2, dia 15 e dia 20. Então, pode trazer esse feriado para agora e depois, lá em novembro, que a gente acredita que já vai ter passado essa situação, ele irá trabalhar normalmente. Essa ideia de antecipar feriados é bem parecido com o que houve com a educação. Sim. Que antecipou o recesso e depois lá na frente vai direto. Maravilha. Aí tem outro tema polêmico. Silvia. Oi, desculpa, Heitor. Deixa eu só, assim, adorei o que a Regiane falou, é um aprendizado muito grande, mas eu também sempre gosto de trazer um pouco um olhar para a postura emocional da empresa frente a essa questão, né? Quando um funcionário vira e fala assim, eu não estou doente, mas eu moro com a minha mãe e com meu pai, que são do grupo de risco. E como a empresa pode acolher? É uma pergunta para a Regiane, assim, porque o funcionário vai botar a mãe e o pai em risco de levar um vírus, ainda que ele não fique doente, para casa. Então, como é que isso pode ser lidado
Então, a gente tem a flexibilização do teletrabalho, né? Na lei que dá esse auxílio agora nesse momento de pandemia, houve uma flexibilização do teletrabalho. Não precisa de toda aquela questão contratual que estava prevista na CLT em 2017. Então, você não precisa ter aquele contrato específico, você pode fazer esse teletrabalho que nós chamamos de teletrabalho emergencial. Então, essa é a primeira opção, home office, o teletrabalho. Que o nome correto fala home office, mas o correto é teletrabalho, né? É E verdade. aí você tem essa possibilidade da medida provisória 936, que é a suspensão. Então, você pode suspender o contrato e o funcionário, por ser uma medida provisória que foi editada agora em abril, mesmo estando suspenso, o funcionário não fica sem o salário. Ele vai receber, de acordo com o faturamento da empresa, ou ele vai receber 100% do que ele teria direito se ele estivesse desempregado, considerando o valor do seguro-desemprego, ou a empresa tem que pagar 30% do salário dele e ele recebe 70% do que ele teria direito em seguro-desemprego em questão de desemprego. Então, a empresa pode suspender o seu contrato por até 60 dias. Perfeito. A próxima questão vai também por aí, Heitor e Regiane. Não é? A pessoa que tem alguma dificuldade em trabalhar tem que zelar pela sua família. E os PCDs, as pessoas com deficiência? Como a gente trata essa questão tão delicada nessa época? Diria que está muito afim daquilo que o Heitor colocou, né? É um cuidado a mais, né, Regiane? Sim, com certeza. Tem muitos PCDs que são mais suscetíveis a doenças. Então, eles estão com um risco maior. Eles fazem parte também do grupo de risco, dependendo da deficiência que eles têm. O que é importante a gente colocar é que quando a gente lida com PCD, sempre temos que pensar não no sentido de igualdade, mas sim de equidade. Ou seja, nós precisamos oferecer as mesmas oportunidades. Não é oferecer oportunidades iguais, mas sim adaptar a oportunidade para que ele fique no mesmo grau que os outros. Isso significa que para cada PCD, nós teremos que ver a situação que ele está. Então, alguns PCDs podem ter dificuldade de trabalhar em casa, fazer home office ou teletrabalho. Por quê? Se a gente pensa um deficiente visual, ele pode não ter os equipamentos para trabalhar. Então, a empresa toda pode colocar em teletrabalho, ele não tem as mesmas condições. Um deficiente auditivo também tem a mesma questão, pode não ter todo o equipamento adaptado. A empresa pode e deve garantir os equipamentos. Então, o que ela pode fazer? Se ela tem na própria empresa equipamentos adaptados, o que a gente fala que é acessibilidade instrumental, ela deve fornecer esses equipamentos para que eles possam trabalhar em home office, mantendo a mesma qualidade do trabalho. Agora, quando a gente fala em deficiente mental, que até há pouco tempo a gente chamava de deficiente intelectual, a supervisão pode ser mais necessária. Então, precisa ter um tratamento diferenciado. O que também é aconselhável é tratar essa questão de suspensão. A medida provisória não determina a obrigatoriedade de eu colocar ou a empresa inteira ou um departamento inteiro. Eu posso colocar algumas pessoas só em suspensão. Então, vale muito bem avaliar a situação. O meu PCD, ele tem condições de sair de férias? Eu posso antecipar as férias. E depois, eu preciso continuar. Eu posso fazer uma suspensão? Posso. A medida provisória 936, ela tem um prazo de duração de 120 dias, assim como qualquer medida provisória. Então, ela foi editada em abril. A partir de abril, eu tenho 120 dias. Se eu coloco suspensão 60 dias, acabou a suspensão, retornou 60 dias,
ainda estiver válida a medida provisória, estiver dentro dos 120 dias, eu não posso suspender de novo o trabalho, mas eu posso fazer uma redução de jornada. E aí, essa redução, eu posso ver o que ele pode fazer, por exemplo, em teletrabalho. Então, é possível nós combinarmos algumas opções, algumas alternativas para fornecer todo o auxílio necessário para os PCDs. É uma questão de estar atento, de sensibilidade e entender a população que eu tenho na minha empresa e a necessidade de cada parte dessa população. Né? Exatamente. É aí que eu falo bastante, eu sempre pego a questão da equidade. Não adianta você oferecer igualdade, você tem que oferecer equidade. Exato. E cada um é um, cada grupo é grupo, então mais um papel de recursos humanos fundamental aí no dia a dia. Lembrando, é o puro recursos humanos. A gente chama de recursos humanos raiz. Raiz, é isso aí. Está faltando hoje em dia, raiz. Verdade. Olha, quem trouxe essa questão do PCD, é importante a gente falar, é a Letícia, da Filha Serviços, ok? Agora a gente vai falar de outro assunto. A gente vai falar de empregabilidade pós-Covid-19. Mas deixa eu lembrar que o pessoal está perguntando como eu participo do sorteio do brinde. Lembra, temos 2 brindes. Uma mentoria comigo, se vocês toparem, tá? Sobre gestão. Privilégio. Se for, E o nosso ursinho Pulse, que é o mascote da Pulse, que tem toda uma mensagem bacana para você cuidar da sua equipe, tá? Quem tem um aí para mostrar? Ah, eu tenho. Espera aí, eu vou levantar aqui, gente. Vou pegar também. Tá aqui, ó. E aqui tem toda uma explicação e uma dinâmica para a gente fazer a nossa gestão de equipe com o mascote. Tá aqui, muito bom. E então, gente, falando do sorteio, é só entrar no chat e falar, tô aqui, que a Claudinha está acessando um por um que entra, ela vai distribuir um número para o sorteio no final. Sorteio ao vivo, ok? Então, a gente vai rápido para poder falar de mais coisas, que o tempo passa tão depressa essas horas. Falar de empregabilidade, né? Foram várias as perguntas. Não vou nem dizer quem trouxe, porque foram tantas. E como fica a empregabilidade? Eu vou falar sobre esse tema agora, meus colegas me acompanham depois. Mas, gente, a empregabilidade é um tema que a gente já vem tratando antes disso. A gente é brasileiro, acostumado com crise, né? A maioria de nós cresceu numa época que a gente tinha emprego CLT. Os nossos pais provavelmente trabalharam em 1 ou 2 empresas no máximo. A gente já trabalhou em mais e entende que a questão do trabalho ela está sempre em mudança, tá? E agora muito mais. O futuro do mercado de trabalho ele vai começar passar mais ao largo, ele vai sair dessa estrutura de comando CLT, eu tenho o meu emprego, eu tenho os meus benefícios, eu tenho as minhas férias, e ele vai começar a ter uma relação muito mais de rede. Muita gente trabalhando em conjunto com vínculos por conveniência, por convivência, por empatia. Então, é hora da gente começar a se preparar para um novo mercado de trabalho, onde eu vou ser autônomo, onde eu vou trabalhar com alguma coisa que me dê prazer, eu vou buscar meus parceiros por afinidade e até vou ser mais livre, porque eu vou começar a trabalhar para várias empresas no outro regime de trabalho. A CLT está migrando para isso, até. Né? Eu posso trabalhar part-time em uma empresa, outra parte em outra empresa, até como PJ. Isso hoje já está sendo flexibilizado. Então, a grande dica é, para eu começar a me tornar empreendedor de mim mesmo, lembra que eu falei da autogestão, da autorresponsabilidade? É eu descobrir os meus talentos. Se eu trabalho numa empresa, provavelmente ela está usando os meus talentos porque eu estou oferecendo aquilo que eu tenho de melhor para dar. Então, por que não oferecer esse de melhor em uma outra condição de trabalho? Não é fácil, hein? Eu fiz essa transição,
dói na pele, a gente sofre, mas é o caminho. E quanto mais cedo a gente despertar para isso, melhor. Lembrando que coisas são fundamentais para a gente ter esse acesso. Eu já falei, o autoconhecimento. O que me dá prazer? Qual o meu propósito? Qual o parceiro que eu vou procurar? Trabalhar em rede é essencial. Quanto mais gente eu conheço, quanto mais eu sou digital, ofereço meus serviços, troco o que eu tenho de melhor, mais resultado vem para o meu negócio, né? E aí vem a questão do aprender sempre. A gente volta lá na questão do EAD. O RH pedindo para todo mundo, pelo amor de Deus, participa do treinamento. Poxa, não participo? Alguma ficha não caiu. Por quê? Para eu me manter empregável, conhecimento nunca é pouco, né? E o pessoal que trabalha muito com a questão neural sempre orienta a gente, e a gente pode observar no dia a dia. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu leio, quanto mais eu sou antenado, quanto mais eu ouço o outro, eu aumento a minha possibilidade de conexões. Isso é inteligência, gente. É inteligência de QI mesmo, é inteligência emocional, e fazer o maior número de conexões com tudo aquilo que eu tenho na minha cabeça é a grande diferença. Então, estar aberto a aprender, a ouvir, a entender o outro e me colocar com aquilo que eu tenho de talento. Isso mantém a empregabilidade, não é a carteira assinada. Sem dúvida, Silvia, você tocou num assunto muito importante. Eu acho que faltou uma ação, além de aprender e reaprender, que seria a ação de desaprender, porque é a nossa quebra de mindset. Então, a gente sempre quer fazer as mesmas coisas em função de todos os nossos padrões emocionais, da nossa forma de agir, mas nesse novo mundo, nessas novas perspectivas que estão se abrindo, você tem que desaprender tudo que você aprendeu, se abrir para o novo e, a partir desse novo, aprender continuamente, todos os dias. E por isso, né, e para isso, a gente tem aí a informação de todas as formas, super acessível. O que nós precisamos é ter a força de vontade para essa mudança de mindset. Silvia, Heitor. se você me permite complementar, porque eu sinto muitas pessoas angustiadas com esse lugar de autonomia, porque de fato aprenderam a viver num ambiente CLT, né? Sim. Que traz uma zona de conforto. E aí fala, mas eu vou largar isso? E aí fala, mas faça algo que você gosta. Então, uma coisa que é importante notar é que esse algo que você gosta, se você vem dele da mente, assim, estão dizendo que eu tenho que seguir meu propósito, que eu vou pegar algo que eu gosto e vou fazer para os outros, tal, normalmente isso gera muita angústia. A pessoa não tem um ancoramento dentro dela de que é realmente aquilo que ela quer fazer. Então, a construção desse lugar dentro dela, às vezes, vem de duas formas. Ou ela é forçada a isso, quando é demitida, e aí ela tem que caçar, que é um jeito talvez mais doloroso. E para quem quer se preparar para isso, é importante saber que esse núcleo do que a pessoa é maravilhosa fazendo já está ali, no emocional dela. Mas está abafado por uma série de, vamos dizer assim, angústias, medos, inseguranças que ela talvez nunca na vida trabalhou. Sim. Então, tem a possibilidade, com ajuda sempre, de mergulhar e achar esse núcleo. E aí, a minha sugestão é faça isso enquanto você está empregado. Mantenha, se você está no CLT há um tempão, aguenta mais um pouco, mas começa a fazer esse mergulho, porque a hora que você souber, que você tocar esse lugar, aí não tem dúvida. Aí você até fica um pouco mais de tempo fazendo do jeito que tá, tal, mas sem isso, a chance da pessoa sair dando tiro para alguns lados e depois se frustrar e ver que perdeu muito do que poderia ter tido é muito grande. Então, é só esse alerta de que essa certeza é possível, mas ela precisa ser buscada conscientemente. Excelente, Heitor. Anete? Eu concordo com as palavras dele, né? Excelente. Super, né? É Muito. isso mesmo.
E aí, gente, o pessoal até ri de mim, né? Que eu sou super fã da execução. Mergulha, vai fundo, procura, se inspira, mas age. Execução é tudo, gente. Isso vai a dica para RH, vai a dica para a gente. Se eu não transformo inspiração, competências adquiridas em execução na empresa, se eu não transformo em processos, em alinhamento de propósito com ação, eu não produzo, né? Então, se instrumentalizar para executar o plano das ideias, fecha tudo isso, traz produtividade, traz realização. É essa a dica que eu deixo. Executar. Regiane, a gente... Poxa vida, eu queria 2 horas para poder conversar com você. Mas vamos lá, Regiane. Acho que só complementar um pouquinho. Vamos lá. Surgiu no mercado recentemente um novo conceito que fala dessas novas relações de trabalho. É a Gig Economy. A Gig Economy, a gente também fala que é a economia freelancer, mas ela traz um conceito de economia compartilhada. O que seria essa Gig Economy? Legal. Isso já estava existindo e agora com essa pandemia pode ser uma grande solução. Que seria a gente não ter mais relações fixas de trabalho. Nós começarmos a atuar por projeto. Seremos freelancers, seremos autônomos. Então, essa ideia da Gig Economy é: a empresa precisa, eu estou à disposição. A empresa não precisa, eu busco uma outra empresa que precisa. Então, isso começou esse movimento já há alguns anos e está se fortalecendo, principalmente nas gerações mais jovens que não querem estar presos a empresas. Mas agora, com essa pandemia, a retomada da economia pode ser aí a grande jogada, nós aceitarmos essas novas relações de trabalho, estarmos mais dentro dessa Gig Economy. Excelente. Olha, e será que já não é papel de RH começar a preparar as suas pessoas para essa autogestão? Com certeza. Pode perdê-las, com certeza, mas o papel é esse, é desenvolver para o que está fora, para o que está dentro, é desenvolver, não importa para onde. É o que a Anete disse, precisamos de uma quebra de mindset. Exatamente. A gente aceitar o novo movimento, essa nova realidade, aceitarmos o futuro. Então, a gente fala que o futuro, ele não vai vir, o futuro já está aí. Então, precisamos nos adequar a esse futuro. E se a gente prepara o nosso colaborador com esse mindset, vamos ter equipes independentes, autogeridas, vamos ter protagonismo dentro da empresa e fora dela. Isso é bacana. Equipes de alto desempenho, equipes de alta performance e times ágeis. É o que a gente fala nos nossos squads, não é? Da Pulse RH. Exatamente. Pessoal, infelizmente, eu já vou pedir para o Carlos e a Regiane se despedirem, mas deixando uma mensagem. Qual o papel de RH agora, desse jeito, então? Quem começa? Vamos lá. Posso falar, então? Vai lá, Carlos. Quer falar, Regiane? Vai lá, começa você, depois eu complemento. Assim, na minha opinião, o RH está tendo uma nova oportunidade de ser protagonista, né? Tem alguns RHs que conseguem capturar essa oportunidade e protagonizar, e outros que estão tendo uma oportunidade nova, e essa é uma grande oportunidade de fazer a conexão, de ser o elo de conexão dentro da organização das pessoas e das lideranças, ajudar os líderes a conduzirem as suas equipes, né? Ou seja, trazer um pouco de sensibilidade para esses líderes nesse momento, ajudar as empresas a se reinventarem, porque o processo de retomada vai ser complicado para muitas empresas, né? A parte de inovação vai ser muito importante e o RH ele pode fazer essa conexão, ou seja, trazendo as pessoas, construindo propósitos e o futuro vai ser bem diferente do que a gente imagina. E o RH tem a chance de ser aí os olhos, de ser a alma e ser até o coração das organizações nesse momento. Acho que é a minha
Fala E por que não a cabeça? Também. Também. E essa questão de Pela inovação, participação. Rejane. essa questão de inovação que o Carlos trouxe é bem importante, porque muita gente pensa inovação como criatividade. Mas inovação não é você criar, é você propor soluções para os problemas que você tem. Então, o RH hoje ele tem que trazer esse princípio da inovação e pensar que podemos ter soluções para várias coisas. Mas, para isso, precisamos entender a situação, fazer uma análise, um diagnóstico mais consistente. Nós temos aí várias possibilidades, vários caminhos a seguir, mas esse caminho, para cada um, é um. Então, não adianta você pensar, para tal empresa deu certo, eu vou fazer. Não. O RH tem a função hoje de olhar a sua empresa, olhar seus colaboradores, olhar seu negócio como único. E ele buscar as soluções para o seu negócio. Então, precisamos sair desse momento de achar que o que deu certo para o outro vai dar certo para a gente. O RH vai ter agora esse papel de assumir, vai ser protagonista na reinvenção das empresas. As empresas têm que se reinventar e quem vai conseguir assumir que vai ser o protagonista dessa reinvenção será o RH. E se o RH não assumir o protagonismo, outra área vai assumir. Então, gente, eu acho que a gente deixou outras áreas assumirem durante muito tempo. Mas quem tem habilidade para fazer é a gente, é RH. Então, vamos lá, tomar o protagonismo disso.